Anteriormente, em outros episódios do livreto Quebrando as Maldições Hereditárias, nós conversamos sobre padrões de comportamento que são normalizados e herdados em família por uma normalização daquilo. Se alguém da minha família fez, que mal tem. Então é assim que começa essa hereditariedade do pecado. Ela tem muito mais uma explicação psicológica da neurociência, mas que é aproveitada, é tirado proveito pelos demônios. Então, um demônio, ele precisa de uma pessoa da sua família ou dos seus antepassados que cometeu um erro, que refutou, negou a fé, que questionou alguma regra, que normalizou o que não podia ser normalizado. Basta uma pessoa na família, na árvore genealógica, para correr o risco, que é outra tentação que nós temos, de normalizar aquele comportamento e deixar de ver algo errado, e ao invés de rezar para que isso não aconteça, para que a pessoa mude de opinião, toda uma família, uma árvore genealógica pode normalizar, não acreditar nos sacramentos da igreja, não levar a sério o sacramento do casamento, ou da crisma, ou do batismo, infidelidades, falta de respeito, consumo de drogas, ao invés de, quando tem um problema, buscar oração, buscar que Deus te ajude, busca esquecer os problemas nas drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Tem comportamentos, principalmente liderados pelos pecados capitais, que foram normalizados às vezes naquela família, e esses pecados capitais levam às vezes a problemas de peso, certos problemas de saúde, como nós discutimos no outro episódio. Por conta disso, hábitos que viram vícios, desvios de sexualidade, desrespeito ao consentimento e a dignidade de si próprio e do próximo, problemas de saúde mental e inclusive problemas de finanças, por um uso inadequado dos recursos que conquistou, seja por herança ou até pelo próprio trabalho, da pessoa não ser organizada financeiramente porque aprendeu a ter esse comportamento em família. Então essa hereditariedade tem a ver com normalizar coisas que te fazem mal, que te afastam de Deus, que te afastam dos mandamentos de Deus, da Bíblia, da fé católica, por uma normalização aprendida em família. Se fulano da minha família fez, será que faz tanto mal assim? Será que está tão errado? No livreto Quebrando as Maldições Hereditárias, tem um capítulo sobre árvore genealógica. Olha o que está escrito. Fazemos parte de uma árvore histórica de gerações. É bobagem pensarmos que apenas somos produtos das nossas próprias decisões e vontades. Estamos inseridos num contexto de histórias e gerações. Se você ler a Bíblia cuidadosamente, você descobrirá que várias gerações existiram e que contribuíram para a formação de um grande homem. É o exemplo do rei Davi. A paternidade de Jessé sobre Davi é sempre registrada em toda a Bíblia. Na 1 Crônicas, capítulo 2, versículos 3 a 15, vemos que Jessé era filho de Obed, que era filho de Boaz com Ruth. Portanto, no sangue de Davi estava a herança de uma moabita de fibra e caráter, tanto de Boaz quanto de Ruth. Como dissemos antes, herdamos e possuímos a herança genética de até 10 gerações. Creio que por isso a genealogia de Jesus foi tão completa. Os escritores bíblicos registraram todos os nomes e gerações que de alguma forma contribuíram positivamente para formar a herança genética de Jesus. E aqui vamos para outra reflexão. Não é só uma herança genética. Será que tem diferença em você ser filho de um homem que roubava pessoas,
e isso era glamourizado na sua família, ou de uma pessoa extremamente honesta em que isso era aplaudido. Os exemplos, os valores familiares influenciam. Todos nós somos livres, somos plenamente livres para escolher o que é certo, o que é errado, o que vale, o que não vale. E existem vários exemplos de pessoas que tiveram exemplos inadequados na família e lutaram contra isso. Mas você concorda que lutar contra um valor errado ou um exemplo da sua família é um ato consciente? As pessoas, ninguém faz isso sem pensar sobre isso. Então, uma pessoa que é indignada pela falta de valores, falta de ética da sua família, luta ativamente contra isso, em resposta a isso. E quando uma coisa é glamourizada, normalizada na nossa família, é mais difícil a gente entender que aquilo não está certo. Por isso a genealogia, a hereditariedade do acerto, mas também do erro e do pecado. Uma pessoa que foi ensinada a idolatrar o avô que roubou um terreno, ou normalizar que o pai e o irmão traem as esposas, tem uma tendência muito maior de também recair nos mesmos erros e pecados. Não só pela normalização de que aquilo acontece e não tem como evitar, como se a pessoa não tivesse liberdade de escolha e que não pudesse desenvolver o autocontrole, mas também pensando naquela glamourização, que tem famílias que colocam, não só invertem valores, mas glamourizam. Elas dão importância a isso como algo que não é ruim. Então, existem muitas famílias hoje cujo valor familiar é que não deu certo, descasa. O que é o sacramento do matrimônio? Ah, não quer casar, não precisa casar. Todo mundo trai, ninguém consegue ter um relacionamento a longo prazo para sempre. Normal beber todo fim de semana. E o seu tio não é alcoolista, não é alcoólatra, ele só sabe se divertir. Então a gente glamouriza comportamentos. Claro que todo mundo é livre para vencer valores que não lhe competem. Então existe sim pessoas que vão receber exemplos na família e vão contra isso. Uma pessoa que vê o tio ou uma tia não sendo fiel no casamento e vai falar: gente, que falta de respeito, vou rezar para essa pessoa perceber o que faz de errado e eu abomino essa ação. Nossa, que feio, né? Meu avô roubou um terreno, que coisa feia. Isso não se faz. A gente tem que dar o exemplo que nós somos melhores do que isso. E glamorização de drogas. Nossa, gente, mas como que vocês acham bonito o meu primo cair de bêbado todo dia? Isso não é bonito. Existem até pessoas, quando tem, por exemplo, um problema de um vício de uma droga, a pessoa que fuma, que bebe, ou até drogas ilícitas, que combate essa normalização e glamorização desse comportamento, que insiste que tem que ensinar os mais jovens para nem começar naquilo, mas é uma escolha livre e consciente. E a gente tem que ter a consciência das armadilhas que estão na nossa árvore genealógica. Quais são as raízes da nossa árvore genealógica? Quais são as heranças familiares, a mensagem dessa família para nós mesmos e para o mundo? O que nós normalizamos? O que virou valores? Os valores estão certos? Estão dentro dos mandamentos da igreja? Ou viraram valores invertidos? Qual a simbologia dessa família? Qual é o solo em que essa família está? Qual é o apoio dessa família? É um solo ácido, cheio de pedras? Como que nós nos sustentamos nesse solo? É um solo que faz bem para nós ou é um solo que nos leva a gastar dinheiro que a gente não tem, a ser irresponsável, a não buscar nossa dignidade, a não buscar a caridade, os valores cristãos, as virtudes espirituais?
Quem somos nós nessa árvore? Que tipo de árvore nós somos? Nós somos uma árvore sólida, uma árvore que não aguenta chuva. Inclusive no livreto Quebrando as Maldições Hereditárias, existe um convite a literalmente desenhar uma árvore, a você colocar o nome da sua família, colocar nas raízes os antepassados dos quais você tem acesso aos nomes, um pouco da história, e aí vai subindo, né, o tronco da árvore, gerações mais recentes, e os galhos, você, seus pais, seus irmãos, seus primos, e tentar nomear situações da história dos seus familiares, histórias e valores que são compartilhados entre vocês, e o que é bom e o que não é. Então, no começo, vai sem julgamento. Escreva numa folha, olha, na minha família, nós aceitamos isso, 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 nós amamos festejar e nós glamorizamos beber, fumar. A gente acha que fumar é uma coisa normal para o estresse, que se você não bebe toda semana tem uma coisa errada. Os meus tios todos bebem quase todo dia. Ah, fulano e ciclano não respeitam o próprio casamento. Toda Páscoa que a gente tá junto, alguém faz piada com o casamento, alguém dá a entender que a igreja já tá errada. Quantos ainda são cristãos? Quantos se rebelaram contra Deus? Você pode citar tanto as coisas ruins quanto as boas, e na verdade você pode anotar tudo o que vem à tua cabeça de histórias da infância, de como conseguiram o patrimônio de vocês, que tipo de trabalho vocês fazem, conversas que vocês têm, anotar tudo, talvez até, se possível, sem julgamento, só o que vem à tona na memória, e aí começar a filtrar numa outra lista o que eu acho que me faz bem e que segue os mandamentos de Deus, e o que eu acho que me afasta da igreja, me afasta da missa, da confissão, ou até que começa a fazer sentido, nossa, eu sempre tenho que confessar tal pecado, mas olha aqui na minha família, a gente faz piada com isso, a gente normaliza, a gente glamoriza esse tipo de comportamento. É claro que para mim é um pouco mais difícil lutar contra isso, porque, olha só, é o valor da minha família, é o contrário ao que é estimulado na confissão. Aí no livreto nós temos o segmento Origem das Maldições. Porque ele comenta dessas maldições hereditárias, mas eu trago aqui, além do conteúdo do livro, essa explicação científica, tá? Que é muito interessante como tudo que Jesus ensinou, todos os preceitos da Bíblia, eles são científicos, eles têm lógica. Só que tem que ser explicado o porquê que Deus pede as coisas pra gente. Para a pessoa também entender que não é misticismo barato. Porque às vezes uma pessoa pode ler esse livreto, Quebrando as Maldições Hereditárias, e achar que o autor ele inventou coisas, entrou no misticismo barato, baseado nas escrituras da Bíblia, mas de uma forma equivocada. Então eu gosto de trazer também a base científica dessas orientações. Tudo o que Jesus nos orienta, existe também uma explicação científica do porquê o ser humano estaria fazendo mal a si mesmo se não seguisse Jesus e por que Jesus é tão genial. Mas eu não vou falar que Jesus é o maior psicólogo que já ouviu ou neurocientista, porque Jesus é Deus Filho, ele é perfeito. A ciência só vem para provar que o que Deus criou, ele entende tudo, porque ele criou. Então é óbvio que ele entende das máquinas que ele criou, porque ele montou a máquina. Então a ciência, uma vez eu até li um livro, se eu não me engano, do padre Gabriele Amorfi, que ele falou o seguinte: se você acha Jesus um cara legal, se você acha Jesus um cara iluminado, um espírito de luz à frente do seu tempo, ou se você acha Jesus o grande psicólogo do mundo, você não é cristão de verdade, porque Jesus é Deus. Ele está na Santíssima Trindade, ele é Deus Filho. Então ele não é que nem nós, criaturas. Então, de novo, eu trago muito da psicologia e da neurociência, mas não com o discurso de que Jesus foi o maior psicólogo do mundo, porque ele é
ponto. Ele é Deus, Deus é. Então ele é Deus Filho, né? Então aqui, vamos para Origens das Maldições, que é uma parte do livro. Maldição, o que a gente chama de maldição? É essa repetição de valores, comportamentos, normalização e até glamorização explicados na neurociência e psicologia. Então, a hereditariedade tem a ver com essa reflexão de como a tua árvore genealógica, a tua família, o teu convívio com pessoas e valores influencia como você enxerga a vida. Você é influenciável em um certo nível. Então, se a igreja diz que o sacramento do matrimônio é para sempre, mas todo mundo ao teu redor, a sociedade, os seus amigos e principalmente a sua família, por isso que a família é o alicerce, por isso que a gente tem que se amparar na Sagrada Família de Nazaré. Quando essas pessoas que você ama fazem algo errado, na neurociência você justifica o erro. Por quê? Pela neurociência, a gente nunca é o vilão da história, a gente não pode ser o ruim da história. Se nós não somos o ruim da história e nós gostamos de uma pessoa, a gente tem que explicar para o nosso cérebro que essa pessoa não está errada nunca. Porque imagina eu gostar de uma pessoa que está errada, então eu estou errada? Não. Então o nosso cérebro, ele inverte os valores para ser o herói sempre. Então se você gosta de uma celebridade, de um amigo ou de um familiar teu, você ama essa pessoa, e essa pessoa comete um erro, existe uma tendência instintiva do teu cérebro de justificar e normalizar aquela pessoa, o erro que ela cometeu, para você sair de herói da história. E isso é inconsciente. Então, o que é a maldição hereditária? É você cair, em vez de rezar pela pessoa e falar, olha, eu gosto da pessoa, mas a pessoa erra nisso, eu erro nisso. Vamos rezar para Deus iluminar, para o Espírito Santo inspirar, para Nossa Senhora ser o modelo e para o anjo da guarda ajudar. Vamos pedir para o Santo Padroeiro interceder por isso, para a gente mudar de vida e não errar tanto, não pecar tanto, sermos pessoas melhores. É isso que a gente deveria fazer com vigilância e oração. Mas instintivamente, se a gente não presta atenção e não reflete sobre isso, nós caímos numa, entre aspas, maldição hereditária, em que a gente caiu na armadilha automática de normalizar um comportamento e deixar seguir. E aí aplicar isso, essa lógica, esse valor invertido em tudo, normalizando, incentivando isso e inclusive levando para a nossa vida. Que mal tem, afinal, não é? Então aqui, origem das maldições. A Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 2, versículo 9, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Eles morreriam no mesmo dia se dela comessem. A morte, que é a própria carga genética, que seria posteriormente transmitida a seus descendentes através da degradação física, como eventualmente algumas enfermidades, entendam, enfermidades no sentido que a gente discutiu num episódio anterior, tá? Não estou falando de todas as doenças, não estou falando de doença como punição de Deus. Estou falando de certos comportamentos que levam a algumas doenças, a alguns adoecimentos específicos por liberdade e por escolha de comportamentos geralmente ligados a pecados capitais. E nunca com a intenção de julgar, mas com a intenção de refletir sobre. Toda essa parte de doenças eu coloquei do que nós estamos falando aqui em um capítulo anterior, um episódio anterior. Várias maldições vieram pela desobediência do homem e da mulher. Por quê? O pecado é a desobediência do mandamento, da lei de Deus. E aqui nós estamos falando da desobediência normalizada, que não é pecado, que tudo é exagero, que não é bem assim. Todos recebemos a maldição do pecado quando Deus disse em Gênesis 2, versículo 1, no mesmo dia morrereis. E à mulher Deus disse, multiplicarei sobretudo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz os teus filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te governará. E também quando disse,
Em fadigas obterás dela o teu pão todos os dias, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, que ele fala para Adão e Eva. Portanto, ninguém se vê livre de maldições, a não ser por um trabalho contínuo de vigilância e oração. Até mesmo Jesus Cristo, que veio em carne como Filho do homem, sofreu as consequências dessas maldições. Não há como fugir da maldição do pecado e da morte. Na carta de Paulo aos Romanos, ele nos fala que um pecou, todos pecaram. E em outro lugar ele diz que pela obediência de um só, pela desobediência de um só, veio o pecado do mundo. Infelizmente, o pecado penetrou em toda a humanidade e aí veio o distúrbio interior e emocional dos homens. Isso aí a gente já discutiu num episódio anterior, não só de certas situações que são causadas pelo pecado, mas também de questão de saúde mental e até crimes, principalmente contra a dignidade e o consentimento do outro. Todos os desarranjos e desgovernos interiores vieram a nós por causa desta maldição. O homicídio, poligamia, inveja, certas enfermidades. Quem não escutou o episódio anterior vai escutar, tá? Tá tudo explicado lá. Começaram bem no início da humanidade e logo após a desobediência do homem e da mulher. Então, a desobediência à lei de Deus é a que gera todos os transtornos. E num episódio anterior a gente falou de pessoas que a maioria de nós não deixa Deus agir por meio de nós no mundo. Então, a gente usa mal a nossa liberdade. Então, por isso nós somos convidados à vigilância e oração constante para perceber o que na minha família a gente erra, onde eu posso ter normalizado o que eu não deveria. E pior, onde não só eu normalizei, mas eu glamourizei um comportamento. Se você analisar, existe até um estudo da psicologia que filhos de pais divorciados têm uma maior tendência ao divórcio. E isso tem várias explicações e a maldição hereditária entra nisso. Porque se você normaliza e para sobreviver até glamouriza aquele comportamento e usa o outro como molde, isso acaba influenciando você. Então todas as ações que uma família tomou, que os antepassados tomaram e o jeito como isso é falado em família, influencia bastante. Então, por exemplo, uma família que diz, poxa, teu bisavô roubou um terreno, roubou uma pessoa. Que coisa feia, né? Mas olha que bom, o filho dele retribuiu com gratidão, foi atrás da pessoa para fazer justiça e hoje a gente mora nessa casa sem culpa. Isso é um ensinamento. Agora, se você a infância inteira ouviu, cara, tem muito trouxa no mundo, né? Sabia que teu bisavô foi muito esperto, muito esperto. Ele conseguiu essa casa, ele roubou até o carro do cara e o cara nem reclamou. Isso pode levar a uma glamourização. É preciso muita força de vontade e o uso do livre-arbítrio de forma consciente e sensata para lutar contra esse tipo de discurso. Então fica essa reflexão desse episódio. Talvez até parar e desenhar a árvore da família e dizer o que a gente faz? O que são as histórias clássicas? É uma história que glamouriza ou que fala que aquilo foi errado e tenta contornar a situação? O que é as conversas quando a gente se reúne em família na Páscoa, no Natal, no jantar, no almoço de domingo? O que a gente fala? Do que a gente faz piada? Essa é uma reflexão para esse episódio. Deus seja louvado.